O mundo voltou a falar de guerra. As economias estão instáveis, os conflitos se intensificam e cada vez mais aquilo que acontece lá do outro lado do mundo acaba afetando a vida do cidadão médio, do cidadão comum. Mas tem pessoas que resolveram fazer um outro caminho, não investir apenas em um lugar só e fazer diferente. E nós vamos falar sobre isso no BP Entrevista de hoje. Nós vamos receber o querido Francisco Litvai, que está aqui conosco. Então, Francisco, seja bem-vindo, se apresente para a nossa audiência. Muito obrigado, Bagé. É uma honra estar aqui. É um prazer estar novamente aqui na BP. Meu nome é Francisco Litvai, eu sou cofundador da SETI, uma consultoria de internacionalização. Eu tenho dupla cidadania, brasileira e austríaca, tripla residência, Paraguai, Colômbia e Chile, empresas em 3 jurisdições diferentes, Estados Unidos, Colômbia e Honduras, contas bancárias em mais de 10 países, já estive em mais de 50 como nômade digital desde 2021. E basicamente o meu trabalho é ajudar as pessoas a fazerem o mesmo, né? É justamente esse trabalho de internacionalizar a vida das pessoas, seja através de residência no exterior, contas bancárias offshore, empresas no exterior, ou mesmo obtenção de uma segunda cidadania. E além disso, o Francisco também é um dos professores da nossa certificação em Bitcoin, que fala sobre internacionalização e principalmente sobre a teoria das bandeiras. Que quando a gente fala assim, teoria das bandeiras, o que que isso significa? Isso é para mim, as pessoas têm como, né, as pessoas comuns, né, vamos dizer assim, os afegões médios, como a gente gosta de falar, como é que as pessoas conseguem internacionalizar, diversificar a sua carteira de investimentos e principalmente, né, se isso é para qualquer um. Mas vamos começar pelo início, explicando para a nossa audiência o que é essa teoria das bandeiras, Francisco. Maravilha. Teoria das bandeiras, apesar do nome teoria, é algo muito prático, na verdade. A ideia é muito simples, muito direta de aplicar. Cada aspecto relevante da sua vida é uma bandeira. A maioria das pessoas nasce num país, tem empresa naquele país, tem conta bancária naquele país, tem residência naquele país, tem seus investimentos naquele país, né? Então a pessoa tem toda a sua vida concentrada em uma jurisdição só. E o que a gente sabe, né, na parte de investimentos não coloque todo o seu capital em um único ativo, né? Diversifique, não ponha todos os ovos no mesmo cesto. Essa é clássica, essa expressão para investidores é Pois é, clássica. daí a pessoa não põe, não vai botar todo o dinheiro dela em uma única ação ou tudo em, sei lá, um imóvel, mas não olha o macro da vida dela, não olha o big picture aqui, né? Uhum. E não percebe que ela tá ainda deixando toda a sua vida em uma jurisdição só. Então, se algo acontece com a jurisdição Brasil, o futuro dessa pessoa está diretamente atrelado com o destino do Brasil. A ideia da teoria das bandeiras é que você finque, que você plante, né, essas bandeiras em diferentes jurisdições pelo mundo, para, ao mesmo tempo em que você vai ter as vantagens que aquele país pode te oferecer, que podem ser melhores do que o país de origem seu, você também vai se diversificar. Então agora nenhum país vai ter tanto poder sobre a sua vida, porque eles não controlam todos os aspectos da sua vida. Controlam talvez um ou dois, mas não a maioria, né? Então essa é a ideia da teoria das bandeiras. E como você pode ver, não tem nada muito, nada de ciência de foguetes aqui, né? Uhum. Não, e como tu falou, Francisco, apesar de se chamar teoria das bandeiras, nós não estamos falando com um simples teórico aqui, nós estamos falando com alguém prático que vive isso, na vida. E principalmente, Francisco, conte um pouco dessa sua experiência, né, em vários países e principalmente como que a teoria das bandeiras se aplica na prática para uma pessoa. Beleza. Aqui a gente tem que pensar que a teoria das bandeiras para aplicar vai depender muito da bandeira e Uhum. da pessoa, tá? Então, por exemplo, da bandeira, né? Cada aspecto relevante da sua vida pode ser uma bandeira. Então aqui a gente pode pensar em inúmeras bandeiras. Começou com a teoria das 3 bandeiras, que era passaporte, residência num paraíso fiscal e ativos offshore. Depois virou a teoria das 5 bandeiras, que daí era, não, é passaporte, é residência, é local da sua empresa, é o local dos seus ativos e também vai ser o seu playground, o lugar que você vai passar o seu tempo, né? Não precisa necessariamente ser apenas o seu país
da sua residência fiscal. Uhum. Hoje em dia, tem sites que você busca a teoria das 13 bandeiras, teoria das 17 bandeiras, teoria das whatever bandeiras. Sim, O que você encontrar na sua vida que você puder internacionalizar vale a pena. Então, talvez o domínio do seu site, você não quer necessariamente deixar ele no Brasil por algum risco legal. Uhum. Onde você vai manter o servidor, sabe, com os seus dados. Não, você prefere botar eles na Noruega, ou prefere botar na Islândia, porque lá tem uma lei de proteção de dados melhor, uma lei de privacidade melhor. Enfim, né? Então, para aplicar isso, por exemplo, abertura de uma conta bancária internacional. Uhum. Hoje em dia tem uma porrada de fintechs, mesmo bancos dentro do Brasil, que você consegue abrir uma conta em dólar, uma conta em euro, ligada a uma entidade de fora do Brasil, em 15 minutos, em 10 minutos. Você faz lá o KYC, né? Olha para cá, pisca, e Já tá aí feito. verifica a conta. Né? E já, por exemplo, você conseguir uma outra cidadania, um outro passaporte, pode ser um processo de anos, Uhum. pode ser um processo de milhares e milhares de reais, centenas de milhares de reais, tá? Dependendo se for fazer uma cidadania por investimento, alguma coisa assim. Então, a implementação vai depender da bandeira, mas também sempre da situação individual, porque aqui a gente tem outra máxima que é não existe país perfeito. Não Uhum. existe um país que vai atender todas as pessoas porque o valor é subjetivo, né? Os desejos das pessoas vão ser diferentes. Então, eu conheço gente que quer se mudar para a Europa, eu conheço gente que quer se mudar para os Estados Unidos. Só que já muda, né, Muda que vai funcionar. drasticamente. Porque, por exemplo, se uma pessoa se muda para a Europa, o planejamento fiscal dela vai ser muito diferente de uma pessoa que se mudou para os Estados Unidos. Onde que Uhum. ela vai abrir empresa? Onde que ela vai abrir conta bancária? Ou quem vai ficar no Brasil? Né? Então, o importante de entender é que sempre tem alguma coisa que dá para fazer. Tá? Uhum. Você tá com todas as suas bandeiras em uma única jurisdição, isso não faz sentido. Porque sempre tem pelo menos alguma coisinha que você poderia implementar e não precisa ser milionário para isso, né? Por exemplo, algumas contas dessas aí, ou mesmo alguns tipos de empresas, você consegue abrir por menos de $1.000, menos de $500 para manter uma empresa offshore em algumas jurisdições. Então, não precisa ser, né, dono de um conglomerado para poder implementar algo assim. Isso é muito importante da nossa audiência ter em mente, né? Que não precisa ser milionário para colocar já em prática essa teoria das bandeiras, né? E Francisco, Exato. agora me surgiu justamente essa curiosidade, né? Como que o Francisco iniciou nessa teoria das bandeiras? Como que ele conheceu a teoria das bandeiras? E agora como que é essa tua rotina, né? Que viaja bastante, a gente comentou nos bastidores, né? Essa rotina de viagens. Então, explique um pouco para nós como que foi conhecer a teoria das bandeiras e aplicar na própria vida essa teoria. Maravilha. Eu acho que a teoria das bandeiras pode acabar sendo como princípios liberais clássicos, libertários conservadores, que muitas vezes a pessoa é sem saber nomear, sem saber dar uma. Sabe, Uhum, muitas vezes você sim. conhece uma pessoa que, caraca, eu ressonava com essas ideias aqui, mas eu não sabia que tinha um nome, que tinha algo para estudar. A teoria das bandeiras acaba sendo muito assim. Muita gente implementa ela na prática antes de ter um framework conceptual, né? Então, eu sou natural de Blumenau. O meu avô é cidadão austríaco, então passou a cidadania austríaca pro meu pai, aí depois passou para mim, né? Então eu cresci ali entre Blumenau e Pomerode e cresci aprendendo alemão, né? Uhum. Uma coisa que eu queria ter o idioma, li os livros lá da biblioteca do meu avô em alemão, falava com ele em alemão, fiz aula de alemão lá na escola, que em Pomerode tem na escola mesmo. É algo cultural da própria região, né? Pois é. Aí eu sempre pensei, tipo, pô, eu quero fazer universidade lá na Áustria. Uhum. Porque, tanto para aproximação cultural, usar o idioma assim na prática, solidificar, né? Mas também porque eu fiz a conta para mim, e essa conta ainda se mantém, tá? É, a gente se mudou pro Paraná, a família. Uhum. Lá, as universidades públicas são boas, mas direto tem greve. Assim, vários amigos meus ficavam mais de um mês, sabe, Sim. sem ir pra aula, porque tava com greve, depois, quando era pra ser férias, tem aula. E tu vai olhar o preço da universidade privada, cara, você como um estudante europeu na Europa, você pode estudar de graça. Mas mesmo se não fosse europeu, por exemplo, a universidade que eu estudei lá na Áustria, a Universidade de Linz, custava 700 e poucos euros na época, por semestre, para o não europeu. É uns cento e poucos euros ao mês. Na época, o quê? Uns R$ 700 ao mês. Para uma universidade europeia. Você vai ter isso no seu diploma. Então, pô, vale a pena. Aí eu fui, mudei para lá. Fiz o meu bacharelado, fiz um ano de mestrado. Já quando eu estava na universidade, eu comecei a empreender em algumas coisas, fiz
eu trabalhava numa outra empresa, enquanto isso eu fazia uns trabalhos freelas, web design, consultorias, algumas Uhum. coisas assim. Já estava buscando otimizar impostos como conseguia, então eu também fiz uma estruturação de uma empresa estoniana, depois não funcionou muito bem, porque eu ainda tive que pagar imposto na Áustria, não conhecia muito bem, né, não fui bem aconselhado pelo contador local lá. Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, na época ainda, pô, 17 anos, Sim. 18 anos. E aí eu conheci o cara que tem a maior marca sobre teoria das bandeiras no mundo alemão. Virou amigo meu, inclusive, o Christoph Heuermann, salve pro Christoph. Eh, e eu vi que ele estava, né, querendo fazer parceria com outras pessoas para criar empresas, para trazer esse tipo de conteúdo para outras regiões, né? Então, já estava fazendo para a Rússia, estava fazendo para a França, estava fazendo para a Espanha, mas não estava fazendo para o Brasil. Eu, pô, Cris, aí tem uma oportunidade, né? É uma Vamos, baita oportunidade. 200 e poucos milhões de brasileiros. Quem não quer sair, pelo menos não quer depender totalmente do Brasil, não quer Uhum. ficar à mercê do À real, né? mercê do Estado. Então, aí a gente começou, e desde 2021, né, começamos pequenos, tipo, 4, 5 pessoas, e hoje a gente é uma equipe de basicamente 48, 50 pessoas, Uhum. e com uma rede com uma atuação global. E como que essa teoria mudou a tua vida, digamos assim, né? Como que era o Francisco antes da teoria das bandeiras e como que é o Francisco agora após aplicar aí já há alguns anos essa teoria, essa prática, né? Já nem vou mais falar teoria, porque a gente já está bem Pois é. convencido que é uma prática, né? Então eu vou começar a falar prática das bandeiras. Cara, mudou totalmente a minha vida, né? Primeiro, eu vivia na Áustria 100%, estudando, Uhum. trabalhando. E aí, quando eu fui empreender, eu não podia mais morar lá porque eu teria que pausar minha universidade, e se eu pausasse a universidade, tinha serviço militar. Aí, Já é um dilema. eu comecei a abrir empresa e já virei nômade. Uhum. Eu decidi, não, se não funcionar a empresa, eu volto a morar na Áustria, termino meu mestrado, faço o exército, blá, blá, blá. Se não funcionar, se funcionar, eu continuo, né? Sim. Então, só com isso, é, com esse nomadismo digital, né? Para quem não conhece o conceito, você que trabalha remotamente, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então você fica, digamos, 3 meses aqui, vai para outro país 3 meses lá, 2 meses aqui, um mês aqui, 4, 5 meses ali. Contanto, a maioria dos países do mundo te torna residente fiscal, que você tem que pagar imposto, na marca dos 6 meses. Então, se você fica menos do que isso, você, na maioria dos países, não vai ter nenhum problema. E aí você pode viajar enquanto você, né, trabalha. Uhum. Então, isso me deu oportunidades, eh, de conhecer o mundo primeiro, assim, histórias, experiências para contar que, sabe, eu vivi muita coisa, tenho 26 anos hoje e já vivi muita, muita coisa. Mas também, cara, a quantidade de conexões que você faz, porque você pode passar tempo em locais, sabe, que são centros de negócios, centros de eventos, centro onde você tem pessoas de altíssima qualidade de diferentes indústrias. Eh, Consegui implementar muita coisa na minha vida. Então, né, eu peguei a residência paraguaia, por exemplo, para ter uma residência com 0% de imposto de renda Uhum. estrangeira. Eu descobri agora que eu tenho direito à cidadania húngara para pegar um terceiro passaporte. A gente fez a abertura da empresa nos Estados Unidos e com isso conseguiu acesso a crédito americano também. Então, eu tenho cartões de crédito nos Estados Unidos, mesmo não morando lá o ano todo, né? Não tenho um green card americano, mas tenho crédito americano com cartões lá, com a empresa, né, recebendo de vez em quando oferta de pegar um empréstimo, comprar uma casa lá, enfim. Então você Portas que vão se abrindo portas através que da. vão se Uhum. abrindo conforme você vai viajando, você vai implementando, você vai, né, vendo o que vai ser atraente para você e colocando na sua vida. E tudo isso que o Francisco falou, na minha humilde opinião, se resume em duas palavras: autonomia e liberdade. Então, consegue se liberar um pouco mais das amarras do Estado e consegue ter autonomia não somente para conhecer os outros países, mas para, inclusive, empreender em vários países, né? O Francisco falou que Exato. já conheceu mais de 50 países, certo, Francisco? Então, além das experiências, das conexões, o network é imprescindível, né? Quanto mais a gente conhece pessoas, mais a gente consegue investir também, não só no capital humano, mas principalmente também no capital financeiro, como o Exato. Francisco já bem falou aqui. E, Francisco, a gente falou sobre a teoria que já estamos convencidos que é uma prática das bandeiras, né? E nesse contexto atual, que muitas vezes a gente vê como instabilidade, não só na instabilidade política, mas instabilidade econômica, conflitos ao redor do mundo que acabam influenciando muito no nosso dia a dia, em preços de produtos, em preços de serviços e por aí vai. Então, com toda essa instabilidade, né, como que
essas instabilidades, esses conflitos, esses fatos exteriores que muitas vezes a gente vê nos jornais, vê na mídia, e a gente pensa, não, isso é lá do outro lado do mundo, isso aqui Uhum. não nos afeta. Como que a gente cria essa consciência de que esses fatos exteriores acabam sim nos influenciando e acabam tornando a nossa vida mais difícil ou mais fácil se for utilizar os conhecimentos corretos? Aqui acho que a pessoa tem que ter um certo nível de consciência e de acompanhamento tanto de economia, quanto de política, quanto desenvolvimentos históricos. Eh, o importante de entender é que toda vez que uma porta fecha ou toda vez que alguma coisa, sabe, ruim acontece, a gente sempre tem uma ação e reação. Uhum. Então, de algum lado, algo vai ser gerado também de oportunidade com toda a disrupção. Então, por exemplo, guerra na Rússia e na Ucrânia. Algo horrível para a maioria dos russos e ucranianos. Ao mesmo tempo, gerou uma demanda migratória muito grande e também valorizou, por exemplo, o mercado imobiliário, ou Uhum. mesmo o PIB, assim, de novos negócios, novas coisas sendo trazidas. Na Geórgia, que é um país vizinho da Rússia, onde era mais fácil para os russos fugirem. Na Sérvia, em Montenegro, nos países ali dos Balcãs. Na Argentina, que recebeu milhares de russos também, Perfeito. né, Uhum. para ter turismo de nascimento lá, ter filho na Argentina e pegar passaporte argentino. Floripa encheu de russo e ucraniano também, né? Então, toda vez que alguma coisa acontece, no fim das contas, né, o líquido ainda é uma destruição de capital, no fim das Uhum. contas, mas gera oportunidades de outro lado. Então, o mesmo acontece no Brasil, tá? O Brasil ter feito tantas medidas tributárias ruins nesse último governo, né, já um aumento de imposto a cada 32 dias, 37 dias, não lembro Nessa a média. estatística, fez com que o Paraguai tivesse um aumento de 63% de pedidos de residência no último ano. Então, assim, o outro ano já tinha sido um aumento relativo ao ano passado, e agora, 2025, foi um aumento de 63% em relação a 2024. E isso impulsionou muito o PIB paraguaio, que agora cresceu 6,6% em 2025. Então, Índices inimagináveis, assim, em condições normais de temperatura e pressão, né, como a gente diz. E Francisco, por que que as pessoas estão buscando, por exemplo, o Paraguai como uma residência fiscal? É uma alternativa viável, faz sentido, como o afegão médio, que nem a gente falou, né, o cidadão médio brasileiro. Ele tem condições, nós já falou um pouco sobre questão de valores, de abrir uma empresa, de tirar um passaporte, mas o cidadão médio, ele tem condições de aplicar essa prática na prática? Já não estou falando mais teoria, né? hum, Essa prática das bandeiras na prática, como que um cidadão médio consegue fazer isso? o Paraguai é um dos mais fáceis de aplicar de todos, né? Uhum. Porque enquanto Estados Unidos, Europa, você tem que comprovar renda, você tem que mostrar que é um profissional altamente qualificado, você precisa fazer um investimento, você precisa mostrar que às vezes tem um convite de uma empresa que já quer te contratar, enfim, você tem todas essas barreiras migratórias. No Paraguai, por ser um país do Mercosul, mas não apenas, eles são abertos para o mundo inteiro nessa Uhum. mesma regra, mas nós, brasileiros, como cidadãos do Mercosul, podemos tirar a residência simplesmente mostrando certidão de antecedentes criminais limpa e certidão de nascimento. Ou seja, não tem que investir, não tem que ter emprego, nada. Você pode só. Sou brasileiro, não sou criminoso, Uhum. quero me mudar. Ok. Pronto. Você pode fazer residência. Então, essa facilidade migratória acaba, né, facilitando. A proximidade geográfica, no fim das contas, Uhum. é um dos grandes fatores. Se o Paraguai estivesse do outro lado do mundo, não teria brasileiro indo para lá. Mas como está aqui do lado, facilita tanto para logística de voltar a ver família, de amigos ou família vir ver também. De negócio, se a pessoa tem negócios ainda no Brasil e tem que vir visitar, ou se ela vai relocar a empresa dela para o Paraguai, né? Tudo isso fica mais fácil por conta da Uhum. geografia. O Uruguai também tem isso muito com o Rio Grande do Sul, né? O gaúcho, todo gaúcho já foi para o Uruguai, já deu uma passada lá, muitos Sei têm bem residência no disso, Uruguai, sei já bem moraram. disso. Então, o Paraguai acaba se beneficiando disso, mas também por ter atualmente o melhor sistema tributário do nosso continente, né? Uhum. Então, isso acabou atraindo muito, porque o modelo que eles praticam é o 10-10-10, ou seja, o máximo de imposto que você vai pagar de imposto de renda pessoa física, de imposto de renda pessoa jurídica e de IVA é 10%. Eu digo máximo porque, por exemplo, você tem uma pequena empresa que fatura até US$ 270 mil, você paga 3. Se você, Uhum. como pessoa física, tem renda de aluguel, aluguel é 5. Dividendo é 8. Então é até menos, né? Mas o máximo vai ser sobre isso e ainda assim eles isentam renda estrangeira. Então a pessoa que tem
ganhos de capitais de fora, que vai realizar, né, um ganho, uma venda de uma empresa brasileira, ou que a empresa ele vai ter um dividendo americano, ou ele vai ter um aluguel de, não sei, um imóvel que ele comprou em Portugal, enfim, não importa. O Paraguai não vai tributar nada disso, porque é renda estrangeira. Então, isso tornou muito interessante e mudou o perfil migratório paraguaio, porque antes quem se mudava para o Paraguai, principalmente estudante, Uhum. né? O empresário também já ia, o cara quer levar uma fábrica, o cara quer trabalhar no agro, enfim. Mas o perfil migratório agora mudou, que tem muito trabalhador remoto indo para o Paraguai, vai ter um custo Perfeito. de vida menor do que o Brasil, Uhum. potencialmente zerar o imposto dele, ou se não, pelo menos diminuir drasticamente, né? E tem um país que é mais seguro também, né? A parte de segurança lá é melhor do que o Brasil. É, Então começou a mudar esse perfil, começou a trazer o trabalhador remoto, começou a trazer famílias, começou a mudar o perfil migratório, que antes era principalmente o que mais vinha do Brasil, estudante. E agora, Francisco, eu vou fazer um pouco o advogado do diabo, né? Após todos esses elogios, essas vantagens claras que tem do brasileiro ir para o Paraguai, ah, dá para confiar em apenas um país, ou melhor dizendo, né, por que que não é seguro confiar apenas em um país? E principalmente, né, falou da questão da segurança, obviamente não só na segurança pública, mas também na segurança tanto monetária e econômica de investimentos, mas qual é o risco dessa ilusão da segurança, né, de que vai estar sempre estável? Então, primeira Sim. pergunta, por que que a gente não deve confiar apenas em um país e depois como que essa ilusão de segurança ela acaba se aplicando e sendo até um risco para os futuros investidores. Eu acho que isso é o que a pessoa entender os conceitos da teoria das bandeiras dá uma vantagem em relação ao migrante tradicional. Né? Uhum, O migrante tradicional ele saía do Brasil, ia, sei lá, para Portugal, para os Estados Unidos, e aí ele tinha a sua vida nos Estados Unidos ou em Portugal, tentava pegar a cidadania lá, a conta bancária lá, a empresa lá, e basicamente ele não implementou a teoria das bandeiras de fato. Ele só mudou o país que está dominando a vida toda dele. uhum, Né? Então, claro, se você tem um país que está numa trajetória, né, ascendente, um país que está mostrando eh, uma responsabilidade maior com as contas públicas, que está mostrando políticas mais sensíveis, óbvio que, né, você confia mais do que um país que está na cara falando, eu quero te taxar, eu quero, né, quero fazer todas essas coisas aqui com você. sim, Então, ainda eu vejo uma vantagem, mas a ideia é justamente você não depender mais de nenhuma jurisdição. Então, mesmo você indo para o Paraguai, você, por exemplo, manter a sua holding de ativos fora, né, para os ativos que você investe fora do Paraguai. uhum, Eu não recomendo você botar todo o seu capital no Paraguai, né? Chega lá e, venda tudo que você tem no Brasil, compre uhum. só imóveis no Paraguai. Não, cara. Pô, se quiser investir um pouco lá também, é uma economia que está crescendo, mas, né, considere diversificar. É, então, eu vejo que é principalmente isso. O Paraguai, por exemplo, não é um centro bancário, né? É um país que tem que desenvolver muito ainda a indústria financeira. Eles recentemente já tem agora uma fintech estilo Nubank, banco digital, enfim, Uhum, né, a Ueno, mas eles estão eles ainda são um dos países menos bancarizados de toda a América do Sul, por exemplo. Então, sim, tem muito ainda para correr. Mas pode fazer sentido pelos fatores já citados, só não dependa totalmente dele. maravilha. E agora a gente vai para a parte prática, né? Ainda mais prática. A gente tem falado bastante essa palavrinha, Mas né? na Porque prática, na prática, full. Vamos criar aqui então um cenário hipotético, né? Eu, Gabriel Bagé, estou 100% no Brasil. Isso aqui é hipotético, tá? Tenho minha cidadania brasileira, minha residência aqui no Brasil e após assistir essa entrevista, após assistir às aulas do Francisco na certificação do Bitcoin, eu penso assim, bom, acho que esse é o momento de internacionalizar e aplicar a teoria das bandeiras na minha vida. Por onde eu começo? maravilha. Aqui a gente precisa primeiro entender qual que é o perfil dessa pessoa a nível profissional e de renda, tá? Porque eu gosto de dividir assim, faz muita diferença do como vai ser o seu planejamento se você é, por exemplo, um empregado CLT presencial versus um profissional remoto PJ. Uhum, Porque, por exemplo, para o cara que ele vai ser um médico cirurgião, digamos, para ele não faz sentido ele ir para o Paraguai. Ele vai ganhar muito menos, sim. né, em relação ao Brasil. Então, para esse tipo de pessoa, o modelo de migração clássica é: eu vou para um país que tem um salário mais alto, eu vou para um Uhum, país que pague mais, e faz total sentido economicamente para ela. Claro,
Tem países que pagam mais e também vão tributar muito mais, e tem também países que podem pagar mais ou equivalente com menos impostos. Então, Uhum. por exemplo, Canadá versus Estados Unidos, sabe? Nos dois você vai ganhar mais do que no Brasil, só que nos Estados Unidos você vai pagar bem menos imposto do que no Canadá. Canadá. Europa, se a pessoa conseguisse mudar na Europa, ela for escolher, digamos, entre, é, entre Bélgica e Holanda. Ambos são países que ganham bem, mas a Holanda tem um regime fiscal especial para imigrantes qualificados que vão trabalhar lá, né, que vai te dar um período de uma redução de imposto. Uhum. Espanha também tem um modelo assim, Itália também tem um modelo assim, Portugal também tem um modelo assim. Basicamente seria, buscar um país que pague mais, mas que realmente vai ter o mínimo de imposto ali também, né? Talvez uma Suíça, Melhor, o talvez melhor uns dos Emirados. mundos, né? Eu vou ganhar mais e vou pagar menos imposto. Exato. É Uhum. raro, mas Uhum. pode haver casos assim. A gente já teve caso, por exemplo, de neurocirurgião aqui do Brasil, de São Paulo, que foi trabalhar nos Emirados Árabes. Foi trabalhar lá nas Arábias, né? E lá Uhum. não tem imposto de renda na pessoa física. Então, para ele foi um win-win, ganhou mais e pagou menos. Já, por exemplo, para pessoa que trabalha remoto, para pessoa que é um PJ, qual que é o incentivo dele? Se você vai para um outro país e você vai manter o seu trabalho remoto, você não vai ganhar mais. Então, Sim. o que pode aumentar a sua qualidade de vida? É você ir para um país que paga menos imposto e um país com custo de vida menor. Por isso que vai tanto nômade para Tailândia. Por isso que vai tanto nômade para Bali, Uhum. para Vietnã, para, sabe, Colômbia também, onde eu tô. São países que vão ser mais baratos do que o seu país de origem e você vai pagar menos imposto. Então, aí que você aumenta a sua qualidade de Aumenta vida. a qualidade de O vida. cara que trabalha remoto, ele vai na Suíça, o que que ele ganha? Uhum. Mais custo de vida, mas não vai aumentar o salário. Ele ainda tá trabalhando remoto, né? A não ser que ele consiga um trabalho remoto na Suíça, mas aí Sim, você foi pra lá, né? uhum. Então acho que tem que muito entender qual que é a situação de vida dela. Tá, o Paraguai tá muito popular por conta disso. O que a gente tem de cliente, programador, designer, sabe, e-commerce, dropshipping, enfim, que faz essa mudança pro Paraguai também por conta disso, né? Para otimizar o que sobra no fim do mês, Sim, para sim, sim. aumentar o patrimônio, não tá no gibi. Mas pensando em implementar, né? Vamos então, parte prática. A gente tem que pensar nas principais bandeiras para aquela pessoa. Então, a gente mais vai trabalhar aqui vão ser cidadania, residência, empresa e conta bancária. Investimentos, eu não sou um assessor nem um consultor de investimentos, tá? Então a gente pode indicar aí para talvez um parceiro nosso, algum Uhum. profissional que ajude com isso, mas eu não sou um profissional de investimentos. Cidadania. A mais fácil de todas vai ser a que você tem direito. Tá? Então, se você tem direito a uma cidadania italiana, uma cidadania alemã, uma cidadania portuguesa, enfim, busque essa. Porque a Uhum. alternativa é você morar 4, 5, 10 anos num outro país, ou você investir mais de US$ 100.000 numa cidadania por investimento num país, sabe, numa ilha no Pacífico, ou um país africano, alguma coisa assim. Então, se você tem direito a alguma coisa por decência, faz. E se você não sabe, verifica, tá? Muita Uhum. gente acha que não tem direito a alguma coisa, mas depois se faz uma árvore genealógica boa, se vai atrás das certidões, dá trabalho? Dá trabalho, né? Busca um Sim. genealogista aí de qualidade, a gente também tem para indicar, mas você indo atrás, vê se você consegue achar coisas que você não sabia que tinha direito. Porque muita gente acha que a cidadania por descendência é só até o avô, por exemplo. Uhum. Mas não é. Tem muitos países que têm um número ilimitado de gerações, como a própria Hungria, que eu tenho direito. Também a Armênia, né, também Grécia, tem algumas possibilidades de você demonstrar essa ancestralidade. Mas mesmo os países que são só até o avô, por exemplo, Portugal e agora Itália, que mudou a lei Mudou. deles, é uma, o que a gente diria na programação é uma propriedade transitiva, né? Eu fiz informática de negócios na faculdade, Sim. então é, é transitivo aqui essa propriedade na lógica. Se você pode até o avô, mas, por exemplo, você tem um avô vivo, o seu avô pode fazer até o avô dele. E aí, uma vez que seu avô pega, você pode pegar. Pode pegar Então, na também. teoria, até o seu trisavô. Ou se os seus pais Uhum. estão vivos, até o bisavô. Então dá pra puxar ali Dá até pra mais, puxar essa até mais linha, essa idades. régua mais pra trás. Exatamente. Só tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, a gente teve um caso de um cliente que o avô dele tinha direito, só que Uhum. deixou pra fazer, assim, bem tarde, ele já tava com uma situação de saúde debilitada, faleceu. Uhum. Como o avô nunca chegou a reconhecer a cidadania portuguesa, agora o cara Agora pode pegar. já é outra burocracia. Porque aí ele já não tem direito. Sim. Então, isso é uma daquelas coisas que não deixa pra depois. Mas você tem os meios, você tem o direito, faz agora porque essas leis tendem todas a ficar mais difíceis, especialmente agora com a migração em massa que está na Europa e Uhum. a reação que é movimentos de direita, partidos de direita na Europa querem restringir migração. E o restringir migração, infelizmente, né, acaba eles
também acabam atacando os descendentes. Sim. Eu não acho que seja algo que faça sentido, mas eu acho que a nível populístico, né, a nível de vamos fechar aí para os imigrantes, acaba fechando mesmo para os descendentes. Em questão da campanha política e tal. Exato. O que o povo entende? Então, é isso. Cidadania, descendência é o mais fácil. Se não, por via de morar, aí tem que ver o que vai fazer sentido para o plano de vida da pessoa, porque tem que se mudar mesmo, Sim. né? Mas na Europa, atualmente, o mais rápido é a Espanha. Uhum. Tá? A Espanha atualmente é um inferno fiscal grande, então fique ligado, mas 2 anos de residência pode aplicar para a cidadania. É a cidadania mais rápida de toda a União Europeia. A média lá é 5 a 10 anos. Então, assim, a nível de cidadania, acho que essas seriam as mais relevantes para mencionar. Aqui na nossa vizinhança também, por exemplo, a Argentina são 2 anos de residência. Você consegue cidadania relativamente rápido nos outros países da América Latina, só depende se vai fazer sentido. No Uruguai, por Sim. exemplo, se você é casado ou se você tem filhos, em 3 anos você pode aplicar. Só que tem que estar morando Tem lá. que estar morando lá. Aí é outra história. Não, e essa dúvida também que me surgiu agora, por exemplo, eu posso começar esses trâmites, esses estudos, sem sair do Brasil? Como a maioria está no Brasil, né, acredito eu. Exato. Então, bom, eu estou no Brasil, mas eu quero começar a fazer essa transição, começar a aplicar esses ensinamentos na minha vida. Eu tenho que sair do Brasil ou posso aplicar isso estando no Brasil? Ótimo. Então, empresas e contas não precisa sair do Brasil, Uhum. claro. Residência e cidadania. Cidadania por descendência você não tem que sair do Brasil. Por residência, sim. Mas, a nível de residência, né, você tirar uma residência legal, um documento de identidade, né, toda a parte migratória, vai depender do país. Porque aqui a gente tem a categoria, digamos, do país de plano A e o Uhum. país de plano B. Né? Então, por exemplo, a Argentina hoje em dia é um país de plano A. É um país que você, para tirar a residência, ele força você a estar morando lá. Sim. Então, assim, a política da migração é, enquanto a sua residência está em trâmite, que leva 6 meses pelo menos 6 meses para ficar pronta, você tem que estar morando na Argentina. Então, se você se ausenta, a gente já teve casos de cliente que a gente avisou, cara, eles estão estritos. Assim, se você for embora, eles podem questionar. Já era. E o cliente, não, eu vou arriscar, quero. Tá bom. Fez a aplicação lá da residência, de acordo com o acordo do Mercosul, então não precisou, né, comprovar investimento, nada, mas fez lá a aplicação, ficou uma semana e foi embora. Não deu 1, 2 semanas, a gente recebeu um e-mail da migração. Ó, cadê a sua passagem de volta? Cadê a sua acomodação? Nossa, senão a gente vai cancelar aqui a tua aplicação. Sim. Então, esse é um país de plano A. A Uhum. maioria, praticamente todos os países da Europa são países de plano A. Então, você tem que estar morando lá pelo menos 6 meses ao ano para manter a residência. Uhum. A exceção é a residência de investimento. Né? Se você fizer uma compra de um imóvel, se fizer investimento num fundo, enfim, esses países deixam você só, não, pega a residência aí e não precisa morar. É os chamados Golden Visas. E a gente tem os países de plano B, que são os países que você pode aplicar para residência, aplicar para carteira de identidade, tirar uma carteira de motorista, fazer tudo sem precisar morar lá de fato. E aqui entra o Paraguai. Paraguai, Uruguai, Panamá, Chile, Colômbia. Tem vários países que entram aqui. Você pode ver, os meus 3 países são países de plano B. Então, no Paraguai, eu sou residente permanente. Você pega a primeira residência temporária de 2 anos, depois você converte para permanente. Na temporária, você tem que estar no país um dia ao ano para manter o documento ativo. Na permanente, é um dia a cada 3 anos. Então, assim, mesmo que a pessoa não queira sair do Brasil, é muito fácil. A não ser que o cara more, sei lá, Belém do Pará, que daí pra voar pro Paraguai já vai ser mais caro. Mas Sim. pra quem é do sul, sudeste principalmente, o Paraguai não é difícil de você ir. Uhum. Faz mais sentido. Então, uma vez aí por ano nos primeiros 2 anos, depois uma vez a cada 3 anos. É tranquilo. Tá? Chile é um dia por ano na residência temporária também. Uruguai é um dia a cada 3 anos, porque você pega permanente direto. Então, tem várias opções assim. Panamá um dia a cada 2 anos. Então, você pode já fazer esse plano B. E aí é muito bom porque você já consegue antecipar todo o trabalho, toda a burocracia antes de uma necessidade de migração. Então, se um dia a necessidade chegar, você já chega lá com conta bancária, com carteira de identidade, com tudo. Se você precisar buscar um emprego, gente, é muito mais fácil. Se você precisar pegar um aluguel, é muito mais fácil você já ter a documentação do que você ter que chegar no país, ó, eu sou turista, meu passaporte é brasileiro, sabe? Vai ser muito mais complicado. Então, você já pode antecipar todo esse trabalho antes de você se mudar. Ainda Se é estando que no você se Brasil, muda. né? Exato. E inclusive, se eu entendi bem, né, esses países podem ser até alternativas de um playground, né? Você precisa ir uma vez ao ano, uma vez a cada 2, 3 É a ida anos, do então iPhone, é a ida do iPhone, né, é a ida de... do PlayStation. sem dúvida. Exato. Aproveitar a família e por aí vai. Então, Por exemplo, cara, pode ser. Aí a gente tem que entrar num ponto, que é o ponto do
a vida não é só imposto. A Uhum. vida não é só índice de liberdade econômica. Tem que ser um país que você gosta, tem um país que te atrai. Então, Uhum. tem gente que gosta do Paraguai por ser um estilo de vida pacato. Eu Uhum. diria assim, se você se sente confortável, se você gosta de um estilo de vida interior, sabe? Interior do Paraná, interior de São Paulo, interior de Santa Catarina, Mato Grosso, enfim, Paraguai é muito isso, tá? O clima, assim, é semelhante, aquela cultura de interior é semelhante, né? É muito churrasco, é, é mais ou menos assim, Já me identifiquei, já gostei dessa tá do vendo? churrasco. Já, por exemplo, uma pessoa que é muito de praia, sabe? Uhum. Um cara que mora em Floripa, que mora no Manezinho, Rio de manezinho Janeiro, da ilha, um é, manezinho o da ilha. manezinho da ilha, ali ele vai ter uma dificuldade, né? Não Uhum. vai ter aquela beleza natural toda, Sim. né, na cidade. Isso é uma coisa que é muito importante, tá? Então, isso é algo que a gente até leva em conta nas nossas consultorias, no nosso planejamento. Cara, o que que você gosta de clima? O que você gosta de fazer em termos de esportes? Né? O que que você gosta de fazer na sua vida? Isso vai ser muito relevante. Então, por exemplo, um playground, um lugar para você passar tempo. Se você vai ter que ir para o país uma vez ao ano, né? Se for uma viagem de compras, o Paraguai vai ser o melhor lugar. Uhum. Paraguai e Panamá, por exemplo, são muito bons para compra, que o IVA é baixo, o imposto de exportação é baixo. Mas, por exemplo, se for uma viagem de férias, eu preferia mil vezes ter que ir uma vez pro Chile ao ano do que pro Paraguai. Uhum. Porque o Chile, pô, tem Andes, tem montanhas, tem vinhedos, tem Patagônia, tem deserto do Atacama, né, tem praia, enfim. Então, como uma perspectiva de lifestyle, isso a gente tem que tudo ponderar, né, o que que vale mais para a pessoa. Eu tenho cliente que fala, cara, eu quero acumular capital, eu quero Uhum. ganhar dinheiro. Para isso, legal, se você está trabalhando remoto, vai para o Paraguai, se enfoca ali Fica no teu lá. quarto, ali no ar-condicionado, e boa, né? Sim. E Francisco, nesses anos de experiência, né, acabou de comentar sobre a questão da consultoria, de identificar os perfis de cada cliente, como que eles vão se adaptar aos países, a própria prática da teoria das bandeiras. Quais são os erros mais comuns, assim, que tu identifica que essas pessoas acabam levando para essa consultoria? Cara, tem muitos, tá? Tem muitos. Tem, por exemplo, a gente tem os erros relacionados ao Brasil, tá? A Uhum. gente já viu muita gente, por exemplo, que tinha se mudado por conta e nunca fez saída fiscal do Brasil. E seguia declarando no Brasil só o que era renda brasileira e declarava, sei lá, em Portugal a renda que era de Portugal. Uhum. Essa pessoa, sem saber, ela tá sonegando em dois países, Dois, porque tanto Portugal quanto o Brasil quer tributar a renda mundial. Então essa pessoa, ela tá, né, numa situação, pô, vamos regularizar isso aqui, vamos fazer a saída fiscal, enfim. Né? Esse é um grande. Muita gente não sabia da importância ou da existência da saída fiscal, é Uhum. algo que agora melhorou um pouco essa conscientização. A gente está batendo muito nessa tecla. A parte de planejamento fiscal em relação ao que pode e não pode do Brasil, né? Muita gente não sabe, acha que às vezes para fazer a saída fiscal você não pode mais voltar para o Brasil, não pode passar Uhum. tempo no Brasil. Não é verdade, tá? Você precisa estabelecer o seu centro de vida, os seus vínculos na nova jurisdição e cortar alguns vínculos do Brasil, mas você ainda pode passar, tecnicamente, até 182 dias ao ano. Tá? Claro, eu não recomendo você passar isso tudo se você também tem toda a sua fonte de renda no Brasil, seus imóveis no Brasil, sua Sim. empresa no Brasil, tudo no Brasil, que a Receita pode olhar, mas será que você saiu mesmo? Né? Mas você pode ainda ter imóvel no Brasil, mesmo se você for embora. Você pode manter empresa no Brasil se você for embora, só não pode ser no Simples. Você não precisa liquidar todo o seu patrimônio no Brasil, você pode manter uma conta de não residente, e cada vez mais bancos estão lançando. Isso é uma coisa, novamente, né, aquela questão de causa e efeito, Uhum. ação e reação. É, o aumento de brasileiros indo embora aumentou também a demanda para os bancos de, pô, eu quero uma conta de não residente. Então, já diminuiu bastante o preço, por exemplo, agora já tem contas de não residente gratuitas. Por Interessante. exemplo, o C6 tem uma, o BTG tem uma, Uhum. que você não paga para manter, só que são contas mais básicas, né? PIX, Sim. CDBs, enfim. É, e aí tem também aquelas contas full que você pode investir em tudo que quiser da economia brasileira. E, inclusive, isso aqui é uma coisa que para mim é um absurdo, com menos imposto do que o residente no Brasil. Tá? O residente estrangeiro que investe no Brasil, por exemplo, ele pode ter isenção de IOF na entrada e saída de dinheiro. Ele tem menos imposto sobre certos ganhos, sobre certos juros, sobre certos tipos de investimentos no Brasil. Ele paga menos no aluguel. O aluguel na pessoa física do residente no Brasil é até 27,5. O não residente paga 15 fixo. Então, assim, É mais vantagem ser estrangeiro no Brasil do que ser brasileiro. ou ser brasileiro fora do Brasil. Exatamente. Não faz sentido, era Uhum. para ser o contrário. Sim. Isso é incrível. E como que nessa consultoria vocês conseguem mitigar esses erros e
falou muito dessa parte do perfil de cada cliente, como que faz para gerar até essa conscientização, né? Porque as pessoas devem ficar surpresas justamente explicando esses erros que as pessoas chegam, com vários mitos também na cabeça. Então, como é que funciona esse sistema na consultoria? Acho que o mais importante, assim, é a gente conseguir atender a pessoa antes dela cometer erros, né? Boa. Por exemplo, a gente também teve um caso recentemente que chegou pra gente de uma pessoa que tinha um negócio de dropshipping, né, totalmente online, e ela abriu uma empresa no Reino Unido, Uhum. que se você tiver uma LLP, uma Limited Liability Partnership, e ela não tiver funcionários lá, não tiver diretor lá, sócio lá, operação física lá, ela é uma entidade completamente isenta de impostos no Reino Unido, porque ela é uma entidade de repasse. Ela repassa a carga fiscal para o sócio, que aí no Brasil pagaria de acordo com a lei das offshores, né, 15% lá sobre os lucros. É, mas eles fizeram por conta própria e incorporaram uma LTD que tributa o lucro global. E aí tinham faturado mais de 100 mil dólares, assim, mais de 100 mil dólares de lucro naquela entidade, que agora tinha que pagar imposto sobre tudo. Imagina. Porque na hora de incorporar, não tinha assim, a orientação de LLP, LTD, cara, tipo, não muda o preço da Uhum. incorporação, era a mesma coisa, era só saber qual modelo de empresa escolher. Sim. Então o ideal é a gente conseguir falar com a pessoa antes dela cometer o erro, ou ela, né, expor os planos dela e a gente poder identificar alguma falha antes de ser cometido. Já cometido, a gente tem que ver planos de mitigação, né, de ok, como que a gente faz para regularizar, qual que é a maneira que seria com menos impostos, maneira mais ótima aqui. Mas eu acho que é principalmente isso, assim, de identificar os planos, né, construir o plano junto com a pessoa. A pessoa às vezes já vai chegar com uma ideia, pensar, não, pô, eu gosto, eu tenho, sabe, pensar em mudar para Espanha ou para Portugal, e a pessoa tem talvez uma noção que seria eu vou ter uma empresa no Caribe e não vou pagar imposto na Espanha. Opa, pera, não funciona assim, né? A Espanha tem lei contra offshore, tem esse tipo de coisa. Então a gente ir trabalhando nesse plano e ver o que faz sentido, né? Porque no fim das contas, a gente focou bastante aqui no lado migratório, mas não precisa ter um plano migratório necessariamente. A pessoa pode não querer sair do Brasil e ainda Uhum. implementar a teoria das bandeiras. E aí onde a gente principalmente focaria em cidadania, talvez uma residência de plano B, mas a parte também de uma empresa offshore para proteção de ativos, né, uma conta bancária no exterior. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa não dimensiona. Mas, por exemplo, né, diferença de proteção patrimonial. No Brasil é frequente, é comum que algum processo que está na empresa vá direto depois afetar a pessoa física ou vice-versa. Uhum. Né? Tem muitos casos em que você tem o como se chama piercing the veil, né? A desconsideração da personalidade jurídica e da responsabilidade limitada da empresa. E a gente tem jurisdições que fazem algo completamente diferente. Então, por exemplo, São Cristóvão e Neves, um pequeno país de 2 ilhas no Caribe. Eles focaram, o mercado deles vamos ter as melhores leis de proteção patrimonial do mundo. Tá? Neves, no caso, né, a Ilha de Neves focou nisso e São Cristóvão focou em vamos criar o programa de cidadania por investimento. Foram o primeiro país a lançar uma cidadania por investimento, você investir e comprar uma cidadania. Fizeram um combo ali. Pois é. Neves tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, não existe um registro público de donos das empresas. Então, se você não sabe que eu tenho uma empresa em Neves, você não consegue me processar, porque você tem que botar o nome da empresa em Neves para iniciar o processo. Eles não Uhum. aceitam nenhum tipo de julgamento proferido fora de Neves. Então, você tem que processar em Neves, ganhar em Neves, para poder fazer alguma coisa em Neves. Você não pode usar os seus escritórios de advocacia de fora. Você tem que contratar um advogado de Neves para processar em Neves. E eles não vão fazer um modelo de, não, quando ganhar eu recebo meu honorário. Não, eles cobram a hora. Eles estão cobrando. Cobrando conforme. O tanto de prova que você tem que demonstrar, né, tem que ser assim, sem sombra de dúvidas. Tem que ser um limiar de prova mais alto para lá. É, e para você sequer iniciar um processo em Neves, você precisa colocar uma caução no tribunal de pelo menos 100 mil dólares. Pode chegar até uns 500 mil dólares, mas pelo menos 100 mil. Ou seja, qualquer coisa que não vale a pena uma pessoa tirar 100 mil dólares do seu próprio bolso, meter de calção ali, que vai ficar depois para cobrir os gastos do vencedor. A pessoa não vai iniciar um processo contra você, Uhum. simplesmente. Não vai. E, assim, ganhar de uma empresa em Neves não dá o direito de você ter acesso aos ativos da empresa. Só dá direito a você ter acesso às distribuições de lucro futuras por um período de 2 anos. Ou seja, se você tiver economia suficiente para se manter sem que tiver que tirar dinheiro daquela empresa por 2 anos,
a ordem expira e a pessoa Uhum. tem que processar de novo para conseguir uma outra ordem que pode expirar depois. Então, assim, o que os países fazem, a diferença de regulação, de leis que a gente tem entre os países é muito grande. É muito grande. Claro, Neves vai ser uma ótima estrutura de proteção patrimonial. De você ter, não, uma empresa em Neves vai ter uma conta na Suíça, uma conta nos Estados Unidos e vai comprar tesouros globais, vai comprar ações, vai comprar fundos, whatever. Mas ela é uma péssima empresa para negócios operacionais, porque a sua Sim. contraparte não vai querer assinar um contrato com uma empresa de Neves Neves. e saber se acontecer alguma coisa ali, você se ferrou. Né? Então, justamente, quanto mais é meio que um RPG nesse sentido, né? Quanto Ué, mais um país vai maximizar um atributo dele, ele tem que perder tem que de um dar um certo lado. downgrade ali no outro lado. Então, como vocês podem ver, assim, tem muitas opções para quem quer proteção patrimonial, para quem quer fazer um negócio internacional. Às vezes o cara vai prestar serviço para fora, vai ter um negócio que quer. O meu negócio atual do Brasil, eu quero levar ele para Latam, eu quero levar ele para Europa, eu quero levar ele para. Eu vou ter uma empresa que faz importação no Brasil. A gente vê casos disso recorrentemente. Por exemplo, a empresa importa da China. E a parte de pagamentos, enfim, acaba sendo uma dificuldade. Se o cara coloca uma empresa nos Emirados Árabes, uma empresa em Singapura, uma empresa em Hong Kong, ele vai ter um local de negócio que vai ser tanto fácil para fazer transações e bancos e pagamentos com o Brasil, quanto também fazer o settlement com a China, porque os bancos de Hong Kong, de Singapura, dos Emirados têm Tem muitas ligação. relações de banco intermediário com a China. Então acaba servindo como uma triangulação. Ele não vai pagar zero imposto, porque ele ainda está vendendo no Sim. Brasil, mas pode facilitar aspectos operacionais do próprio negócio. Então, assim, não é só necessariamente para algo que eu tenho que ter um negócio que está fora do Brasil. Não necessariamente pode ser um negócio no Brasil que lida com outros países. Então, você que está aí do outro lado acompanhando essa nossa conversa já percebeu que existem várias possibilidades, várias alternativas e, principalmente, nós estamos falando com alguém que vive isso na prática, que é o Francisco, e ele é um dos nossos professores da nossa certificação em Bitcoin, especificamente na aula de internacionalização, para que você consiga aplicar na prática a teoria das bandeiras, que nós já falamos aqui, que é muito mais uma prática das bandeiras do que uma teoria. Então, com certeza você já aprendeu muito sobre isso e com certeza vai aprender ainda mais lá no Certificação Bitcoin. E agora, Francisco, nós vamos falar um pouco, começamos a falar sobre essa proteção patrimonial, né? Então explique para a nossa audiência, para quem está nos vendo agora, o que significa essa proteção patrimonial e principalmente como que nós conseguimos aplicar essa proteção patrimonial no nosso dia a dia. Proteção patrimonial, o nome ele acaba sendo muito É autoexplicativo, né? autoexplicativo. É aplicar estratégias para evitar que o seu patrimônio seja comprometido por terceiros. Terceiros pode ser uma ex-mulher, pode ser um empregado, pode ser concorrência, Pode pode ser o ser, Estado. pode ser o Estado, sabe, terceiros. Uhum. Então, aqui a gente tem várias coisas que a gente pode aplicar para proteger o nosso patrimônio. Primeiro, aquela questão de discrição. Né? Você ter uma entidade, né, que o seu nome sair a público para o mundo, que todo mundo pode saber que você tem aquela empresa, que aquela empresa tem tal balanço, enfim, tem países da Europa que fazem isso agora, né? Que tem um registro público Uhum. tem um registro público de sócios das empresas, inclusive informando o local de residência dessas pessoas. Tem países da Europa que fazem isso. É, já outros países nem falam quem que é o sócio daquela empresa. Então, descrição já é a primeira coisa, né? Se as pessoas não sabem o que você tem, não vai ter o olho gordo para cima. Então, evitar aí a inveja Uhum. ajuda já. Né? Quando a pessoa sabe que você tem dinheiro, pode crescer ali de, Sim. não, vou processar, vou fazer alguma coisa com essa Uhum. pessoa. Né? Então, Já diminui o risco já. primeira coisa é justamente isso. Né? Isso você consegue aplicar como offshore, mas você não consegue aplicar contra o Estado, porque o Estado Uhum. vai saber. Né? Então, atualmente, se você é residente fiscal no Brasil, você precisa declarar as suas empresas offshore, né? No imposto de renda da sua pessoa física, você tem que apresentar o balanço dessas empresas offshore. Então, legalmente, o Estado tem que saber. E eu estou falando empresa offshore aqui, mas eu estou falando entidades no geral, tá? Aplica para trusts, aplica para fundações familiares, né? Não é algo que sabe, é fácil de escapar. A legislação do Brasil ficou bem ampla em relação a isso. É, dito isso, então, temos esse aspecto.
Temos o outro aspecto de qual que é a dificuldade de acessar aqueles ativos, né? Então, aqui, por exemplo, que a gente acabou de falar de Neves, né? A parte processual ser muito mais difícil do que numa outra jurisdição. É, a gente também pode mencionar a parte de segregação de ativos, isso é algo que muitos países implementam. Os Estados Unidos têm isso, e Neves também tem, que é o conceito de Series LLC, ou assim, uma entidade de responsabilidade limitada em série. Então, de que cada ativo seu esteja em uma subempresa. Então, digamos, essa minha empresa, ela é dona de um carro, é dona de criptos, ela é dona de ações e é dona de ouro. Mas cada um deles está em uma subentidade diferente, de forma que para acessar cada um desses, você tem que processar 4 empresas diferentes, né? Então, isso também é algo que você consegue se beneficiar. Segregação. A gente tem o conceito de camadas também, né? Se você tiver tudo, digamos, na sua pessoa física, a distância entre alguém e você é 0. Se você tem isso numa empresa, a distância entre você é 1. Se essa empresa é, se a sua empresa operacional, né, que está fazendo seus negócios, ela é de propriedade de uma fundação, ou de um trust, ou de uma outra empresa holding, que está numa outra jurisdição, aí a separação já é de Mais uma 2. camada. Né? Então a gente acrescentar camadas também. Claro, aqui pode-se chegar no pecado de excesso, né? Tanto que existe o pecado da falta, né? A virtude aqui está no meio. Então, tanto você pode ter o pecado da falta, de não fazer nenhum planejamento, deixar tudo na pessoa física e depois se ferrar, quanto pode ter o pecado do excesso da pessoa que, talvez nem tenha um patrimônio tão relevante, tá pensando, não, e se a gente fizer um trust com uma holding, com uma outra operativa e 4 entidades que, cara, a partir da segunda, assim, já Já está conseguiu mais seguro. 95% dos benefícios que você teria na metade do custo. Sim. Então a gente também tem que levar isso em conta, a questão de orçamento. Mas, assim, só de ter uma entidade offshore ou duas, né, 2 camadas, você já vai ter um nível de proteção muito mais elevado do que você ter tudo no Brasil. Mas aqui, claro, a gente tem que fazer uma certa distinção, a gente tem que entender que existem ativos e ativos. Então, por exemplo, um imóvel no Brasil. Não importa se esse imóvel está a nome de uma offshore, ele ainda responde à legislação brasileira. Para a empresa offshore poder ser dona de um imóvel no Brasil, ela precisa registrar um CNPJ. Tá? E aí, por exemplo, ao registrar esse CNPJ, essa offshore tem que informar qual que é o beneficiário final dela, ou seja, quem é o dono, que seria, sabe, você. Né? Então, tem coisas que você pode proteger com maior grau de proteção e outras com menos. Então, por exemplo, ações que você tem na bolsa de uma empresa offshore. Isso aí, para o Brasil tocar, é muito difícil. Ou para alguém no Brasil tocar. Já um imóvel no Brasil já tem um nível de risco um pouco maior. Mas a mesma coisa aplica para outra jurisdição. Então, por exemplo, você tem. Se na verdade você mora no Brasil, mas o seu imóvel está no Chile, para ir atrás do seu imóvel no Chile, no Brasil é muito mais difícil do que uma pessoa do Chile. Né? Então, tem que sempre ver de qual vai vir o ângulo de ataque. Sabe, se você faz negócios internacionais, pode ser de um outro país. Se você só faz negócio no Brasil, ou se todos os seus potenciais desavenças estão no Brasil, aí o risco vai vir no Brasil. Então, opa, faz sentido considerar colocar aquele ativo em outro lugar. Então, é tanto a gente está falando de segregação, de discrição, de separação em camadas, né, e também de diversificação dos próprios ativos, de não ter tudo em um único ativo, em uma única classe de ativos. E aí que entra o Maravilha. Bitcoin também, né? Bitcoin inconfiscável se a pessoa tem, né, como com autocustódia, não tem nenhuma entidade que pode diretamente confiscar aquele ativo. Francisco, agora a gente entrou num assunto bem importante, né? Onde entra o Bitcoin nessa estratégia, nessa equação da teoria das bandeiras e principalmente da internacionalização dos investimentos? Então, o Bitcoin, ele é uma ótima adição à teoria das bandeiras, porque ele é um ativo que é independente de qualquer jurisdição. Então, enquanto, por exemplo, se você tem ouro, o ouro vai ter que estar guardado em algum lugar, ou vai ser um título de ouro que vai ser em alguma bolsa, uma ação é de uma ação de uma empresa que está registrada em algum país. O Bitcoin é a única, não só o Bitcoin, mas as criptos de forma geral, e o Bitcoin sendo a primeira delas, que é um ativo que pode ser totalmente agnóstico de jurisdição. E por conta disso, ele também tem essa parte de transferência muito boa, de você conseguir, indo para uma outra fronteira, se você tem todos os seus ativos em Bitcoin versus todos os seus ativos, sei lá, em real, né, a capacidade de ser colocado um controle de capitais, né, não precisa ser um controle de capital de nível China, que não dá para tirar o dinheiro, pode ser simplesmente triplicar o IOF.
a dificuldade de tirar o dinheiro daí via remessa. Ou que tem um limite nível Argentina do quanto de dólares você pode sacar, ou algum tipo de coisa assim. O Bitcoin ele acaba te protegendo dos controles de capitais diretamente se você mantém ele como ativo, né? E aí as outras criptomoedas também. Então, facilita muito a sua soberania financeira. E com a soberania financeira, né? No fim das contas, dinheiro é a base de muita coisa. Então, se você Uhum. chega num país com grana versus chegar num país quebrado, vai ser uma diferença muito grande no que você consegue implementar. É, ou para quais países você pode ir, né? Se você é um cara que está fugindo, né, do colapso venezuelano, por exemplo, em 2017, e a sua grana estava totalmente em empresas na Venezuela, e você investiu na bolsa venezuelana, cara, você se ferrou. Você Uhum. se ferrou totalmente. Você foi embora com a roupa do corpo e era isso. Já se você tivesse investido, mantido um dinheiro em criptomoedas, não importa para onde você for, você consegue acessar aquele dinheiro rápido. Então, acho que ferramenta crucial aqui para a implementação de teoria das bandeiras e acaba também se tornando um critério decisório de outras bandeiras suas. Então, eu escolhi uma conta bancária que seja crypto-friendly, uma conta que eu consiga fazer um depósito de Bitcoin e depois transformar em fiat. Ou que pelo menos se eu sacar dinheiro de uma corretora, eles não vão bloquear minha conta, porque, Sim. né, isso acontece. Hum. Quem nunca sofreu com isso. É, ou mesmo uma residência, né? Você buscar uma jurisdição para morar que não vai tributar aquele Bitcoin, ou que não Uhum. vai exigir que você declare todas as suas transações acima de 35 mil reais no mês, que você não tenha que informar para onde, quando, quanto você transacionou. Isso é uma coisa, novamente, de discrição que a gente está falando da proteção de ativos, né? Tem gangues aqui no Brasil, Uhum. não só no Brasil, mas na Suécia, na França, em vários, todos esses países que exigiram você declarar o seu Bitcoin no imposto de renda, tiveram movimentos de ou vazarem os dados, ou simplesmente algum funcionário corrupto vender os dados de quem declarou alto patrimônio em cripto, e aí gangues criminosos irem lá e sequestrar pessoas, né, porque, opa, eu sei que você tem milhões em cripto aí. Sabe, se fosse no banco, o banco poderia reverter a transação. A de cripto é E a cripto irreversível. não tem como. Então, né, se eu chego com um pé de cabra aqui, você vai me dar o seu dinheiro. Então, isso acaba sendo uma questão até de sobrevivência, vira uma questão de segurança. Você cumprir com essa regra no Brasil, você está se expondo à criminalidade do Brasil. E aí, inclusive, é algo que, por exemplo, se a pessoa não quer sair do Brasil, uma offshore vale muito a pena, porque se você tem as suas criptos na sua offshore, você não tem que declarar suas movimentações de cripto, você só apresenta o seu balanço da offshore. Então você informa, eu tenho essa offshore, mas você não tem que falar que eu transacionei tanto de Bitcoin para cá, eu fiz um swap de Ethereum, fiz um pool aqui de liquidez, enfim, você não tem que informar nada disso, você só apresenta o balanço. Então a sua pessoa física fica imune desse risco informacional. Uhum. E, Francisco, querendo ou não, já adiantou um pouco da resposta da minha pergunta, mas como a gente falou muito sobre offshore, acho que vale a pena explicar um pouco para a nossa audiência, né? A gente tem audiência de vários estilos, vários conhecimentos, então o óbvio também precisa ser dito, então explicar um pouco para a nossa audiência o que é offshore e se em 2026 o offshore ainda vale a pena. Então essa pergunta a gente realmente deveria ter feito lá na frente. O que é offshore, tá? Offshore, tradução direta, fora da costa, né? A princípio, depende de como você quer usar a definição. Uhum, A definição mais aberta seria uma empresa ou uma entidade em qualquer país que não é o seu país de origem. Ele perfeito. está offshore, está fora das costas Uhum. do país. É, a definição mais estrita seria de que offshore é um paraíso fiscal, né? Então, tem, por exemplo, né, certas definições você não consideraria uma empresa, sei lá, na Argentina uma offshore, porque não é um Uhum. paraíso fiscal. Então, depende de como você está usando a definição. Mas, a princípio, é uma empresa fora do seu país que você vai utilizar aí para uma vantagem fiscal, patrimonial, enfim. O Brasil implementou uma lei de offshores, né? E essa lei já, desde 2024, você precisa declarar as suas empresas estrangeiras no imposto de renda da sua pessoa física e você precisa pagar 15% de imposto sobre o resultado ali na diferença de um ano para outro. Então, é, já não é o modelo antigo, que era que você só pagava imposto na distribuição ao tirar o dinheiro da empresa. Agora, mesmo que você não distribua nada, se Vai teve ali pagar igual. um lucro, você tem que pagar igual. Isso, claro, para as empresas que são consideradas de paraíso fiscal para o Brasil, de regime, né, tributário privilegiado, e que tenham renda
ativa menor de 60%. Ou seja, uma empresa holding, né? Uma empresa que Uhum. você vai manter ativos, vai receber, que o que ela vai ter vai ser ganho de capital, dividendo, juro, né? Esse tipo de coisa, royalty, sei lá. Para uma empresa ativa que não está no paraíso fiscal, eu abri uma empresa industrial no Paraguai. Não conta, você não vai estar na lei das offshores, você ainda vai tributar na base da distribuição. Mas para as empresas para proteção patrimonial e fins financeiros, aí realmente está nesse modelo. Eu ainda acho que vale a pena, tá? Mas depende pro contexto. Por Sim. exemplo, para cripto vale muito a pena, só Uhum. pelo fator informacional aí. Uhum. Mas também, assim, para acesso a investimentos em outras jurisdições, para proteger esses ativos de outros riscos que a gente já mencionou, e muitas vezes pode fazer sentido até a nível operacional. Então, assim, uma empresa no paraíso fiscal pagando 15%, podendo abater as despesas do lucro, se você está, por exemplo, com uma empresa no Simples Nacional, no lucro presumido, está pagando 12 do seu bruto, de tudo que Uhum. você fatura, e você pode mudar para 15 do seu lucro, que você tem clientes internacionais, você vende global, enfim. Se você tem muito gasto, vale a pena. A gente já viu vários casos, assim, que a pessoa roda muito Edge, a pessoa tem muito gasto de cloud, a pessoa tem Uhum. gasto de assinaturas de software, enfim, aí acaba compensando, porque se ela tem muitas despesas, o lucro vai ser menor, e aí consegue valer mais do que até uma empresa no Brasil. É claro, se a pessoa tem todos os clientes no Brasil, todos os funcionários no Brasil, todos os fornecedores no Brasil, todo o marketing, tudo no Brasil, aí provavelmente não vai encaixar uma offshore, né? Sim. Mas se ela tem aspectos internacionais aí na operação, mesmo para uma empresa ativa, pode fazer sentido uma offshore no paraíso fiscal. Tem que sempre ser Maravilha. feita a conta, no fim das contas, o que vai Sim. valer a pena, né? Tem Então, que fazer, botar na ponta do lápis ali, como os exato. DJs mais antigos, e Fazer a também regra de fazer três a ali. regra D3 ali, noves fora, e principalmente ver o perfil de cada pessoa, né? Tanto na parte pessoal, na parte financeira, na parte profissional também. Francisco, após a gente conversar sobre tudo isso, toda essa gama de informações, principalmente falar de vários países, né? Vem aquela pergunta de US$ 1 milhão, ou de um Bitcoin, digamos assim. Por enquanto, US$ 1 milhão Por está enquanto, melhor. Se fosse 10 bitcoins, 10 Bitcoins aí já equivalia, né? Mas, brincadeiras à parte, Francisco, existe um país mais seguro para fazer isso, para aplicar as teorias das bandeiras? Fosse fazer um ranking aqui, existe o país mais seguro do mundo para aplicar isso? cara, não. Não existe um país mais seguro, porque o país pode ser seguro para uma coisa e não para outra, né? Então, por exemplo, a América do Sul toda é muito segura de guerras, Uhum. né? O risco geopolítico de tacarem uma bomba aqui é muito baixo comparado ao Oriente Médio, comparado ali à Ásia, enfim, esses pontos de tensão, né? Leste europeu. Mas, por exemplo, o risco de criminalidade local é mais alto. O risco de você ser assaltado na rua é mais alto aqui do que numa Suíça. É, um país, por exemplo, pode ser muito bom a nível bancário, em termos de proteção, mas ser muito ruim a nível de cidadania ou de residência ou alguma coisa assim, né? Ou muito difícil, né? A Suíça é fantástica a nível bancário. Você vai virar cidadão lá? Muito difícil. Uhum. Muito difícil. Mas você pode usar eles a nível bancário, né? Ou então, enfim, é, eu acho que o foco é buscar sempre a melhora em relação à nossa situação. E aqui eu acho que é o que o brasileiro, no geral, peca muito, gente, que é pensar de maneira absoluta e não relativa. Uhum. De você pensar, mas o Chile está inseguro, né? A esquerda, né, governou lá e agora a criminalidade está mais alta. Cara, mas se você olha os índices, ele é mais seguro do que onde você vive. Uhum. Tipo, é mais seguro do que Sim. praticamente todos os estados brasileiros. Inclusive nos bairros nobres lá, é mais seguro do que em bairros nobres equivalentes aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, assim, né, a pessoa, às vezes, ela imagina um local perfeito que não existe. Nunca vai existir um lugar perfeito. Todo país vai ter algum problema, alguma coisa para resolver. Se o país não tem muito problema em outras áreas, o problema dele vai ser porque é caro, porque todo mundo quer ir pra lá. Suíça, por exemplo, né? O problema da Suíça é que é caro pra cacete, que é Uhum. difícil de ir pra lá, e que tem muita regrinha, regrinha, regrinha que afeta o seu dia a dia. Então, não acho que existe um país perfeito, mas a gente sempre tem que pensar melhorar a nossa situação, né? Se você vai trocar de celular, você tenta pegar um celular que tem uma câmera um pouquinho melhor, que tem uma coisinha. Você não precisa, né? Se você
não tá com um orçamento, não tem a possibilidade de chegar e pegar sei lá, um iPhone 17 Pro Max de cara, né, se você tá saindo de um Nokia antigão. Você Uhum. pode, começa com um smartphone, você já tá Sim. fazendo uma melhora. Então, mesma coisa aqui na teoria das bandeiras. Se você melhora a sua situação bancária, pega uma cidadania que agrega algo que você ainda não tem, né, que melhora a sua situação, tudo isso já vai ser muito bom. Tá? Eu, por exemplo, eu sou residente na Colômbia, eu passo muito tempo lá, eu gosto lá muito da Colômbia. E esse é um país que o brasileiro tem uma noção muito desatualizada, assim, Uhum. do Superficial que é o também, né? país, assim. O pessoal pensa muito, muito na época do Pablo Escobar, narcos, né, bomba, tiro, enfim. Medellín, a cidade do Pablo Escobar, que é onde eu fico hoje em dia, eh, tem hoje em dia os índices de criminalidade de Curitiba. Se você pergunta para um brasileiro, ele fizesse uma estimativa, Medellín está mais próximo de faixa de Gaza, ou Curitiba, ele provavelmente chutaria Colocaria lá na faixa de faixa de Gaza, Gaza. Aham. né? Mas, então, isso é uma outra coisa que eu acho que é muito importante para o planejamento, que é que a realidade de um país muda muito mais rápido do que a percepção daquele país, tanto para mal quanto para bem. Uhum. Então, assim, mesmo El Salvador. El Salvador fez muitas mudanças fortes, implementou do dia para a noite, mas a percepção daquele país ainda vai levar bastante tempo para ser atualizada nas mentes das pessoas no mundo todo. E para o mal é a mesma coisa, tipo, o Canadá. Muita gente ainda tem um plano de mudança para o Canadá ou um plano de mudança para a Alemanha, pensando no que aquele país era nos anos 2000, 2010. E aí, se você for olhar em relação àquele período, o custo de vida está mais alto, mas o salário não aumentou tanto, os impostos aumentaram, o sistema público está mais sobrecarregado, literalmente piorou em tudo do que era. Ainda pode fazer sentido? Pode, claro, a gente tem que ver a Uhum. situação da pessoa, mas a percepção demora mais para mudar do que a realidade. E é aí que você tem as maiores oportunidades, que é você arbitrar, você entrar cedo num país que está melhorando, mas que a percepção ainda é que não, melhor eu não toco nesse país, né? E você evitar os países que estão piorando bastante e as pessoas estão indo para lá ainda. Excelente. E, Francisco, falando de vários países, falando de percepção, falando de realidade, agora eu quero que você conte um pouco mais desses perrengues, né? Das curiosidades em diversos países aí, se tem um perrengue maior, se tem uma história curiosa aí para compartilhar com a nossa audiência. Cara, eu tenho muita coisa. Muita coisa. É, uma das minhas recentes foi pra Rússia, né? Eu fui Uhum. pra Rússia no passado. E, cara, é um país muito top. Muito, muito legal. Moscou, assim, é uma das melhores cidades que eu já fui. Assim, parte histórica sensacional, arquitetura incrível, custo de vida bom também. A sauna russa é uma experiência muito, muito top, assim, fazer banha. Recomendo quem nunca fez, é a sauna mais quente que eu já fui na minha vida. E não só é a mais quente, mas os desgraçados, durante a sauna, eles vêm com um leque gigante, assim, pra atacar ar quente em cima de ti, sabe? Caramba, então. É horrível. Mas, enfim, a Rússia foi uma experiência bem de perrengue, porque é um país que está com muitas sanções, Sim. né? Então, é você entrar num país em que as coisas funcionam do jeito deles, mas nada funciona se você vem de fora. Então, Uhum. você, primeiramente, chega lá, não funciona Mastercard, não funciona Visa, não funciona Amex, não funciona PayPal, não funciona Apple Pay, não funciona Google Pay. Para começar, Então já. você chegou já ali. Aeroporto? Ah, você tem Priority Pass no seu cartão, whatever. Não, isso tá sancionado na Rússia, não pode. Então, se você, sabe, você não pode entrar na Sérias Rússia. limitações já. GPS é embaralhado por conta da guerra, pra, tipo, não facilitar os drones conseguirem chegar lá nos lugares. Então, tipo, você vai pedir um. Você não pede um Uber porque o Uber está sancionado, você pede um Yandex. Você tem um aplicativo deles lá que é estilo. E aí, tipo, você pede. Aí, tá falando que vai demorar, sei lá, 3 minutos. Beleza, você pede, olha, já chegou. Meu Deus do céu, ok, tem que descer aqui do elevador pra lá, daí tu chega lá embaixo, 7 minutos. Ué. Pô, o que que E aí tu houve? olha assim no mapa, tipo, o carro vai teleportando, porque o GPS tá embaralhado. Então, tipo, Caramba, que loucura. 0 minutos, 1 minuto, 5 minutos. E teleporta até que o cara fala, ô, cheguei. Chegou, tô Ah, aqui na tá bom, frente. tá bom. E o carro descendo. Então, ali foi um perrengue, assim, incrível. Se eu não tivesse amigos e tava namorando uma russa na época, pra mim teria sido, assim, um horror. Mas quando Uhum. você tem os contatos lá pra, né, conseguir trocar dinheiro, a gente tem também parceiros lá na Rússia, então eu consegui abrir uma conta bancária na minha visita lá, foi até relativamente rápido, e eu consegui resolver algumas coisas. Mas, putz, Venezuela também na época, assim,
quando eu fui, foi 2023, praticamente nenhum cartão meu funcionava. Eu tive um cartão que estava funcionando, que era o cartão do Panamá, que era o que eu consegui usar para fazer transações lá, porque o resto tudo, o Sem Wise, chance. enfim, esquece, não passa. Esses são os países assim que o perrengue acaba sendo mais forte, mas da Venezuela foi o país que eu mais passei perrengue na vida com burocracia, com assim a parte do Estado mesmo, Uhum. né? Tipo, Marrocos, por exemplo, o Egito é um país que você vai e você passa perrengue com os egípcios e marroquinos que estão vendo que você é de turista de fora, não fala árabe e tal, querem meio que passar a perna. Acontece. Mas Venezuela, tipo, a população gosta muito de brasileiro, é muito querida, mas, assim, os funcionários do governo na época, O eles... sistema. Cara, a primeira vez que eu fui pra lá, eu fui por terra. Por quê? Porque eu olhei no Skyscanner lá, eu tava indo da Colômbia, país vizinho. E tava sendo, tipo, US$ 1.000 ida e volta pra duas pessoas. Tá vendo? Sem condições. Não É. rola, tá aqui Uhum. do lado. Não. Eu vou de ônibus até a fronteira e depois de lá eu, né, tenho um transporte. Cara, da fronteira de San Antônio de Táchira até Caracas, tem mais de 40, se não me engano, umas 42 ou 47, agora eu não lembro de cabeça. Mais de 40 paradas da polícia e da Guarda Nacional Bolivariana, na época. Num percurso de. No percurso de. O percurso que era para ser de, sei lá, 10 horas, 12 horas, demorou 20 horas. Meu Deus. Por quê? Vamos lá, 40 e poucas paradas. Uhum. A cada duas, eles mandavam o motorista dar uma desacelerada. E aí, tá, baixa o vidro, falava aí, pedia um suborninho, o cara tinha que dar uma grana, e tal, mas não Aquela tinha grana coisa. pra todas as Uhum. paradas. Aí, e aí metade dessas eles mandavam parar o carro. Então, assim, teve umas 10, 15 vezes que a gente foi de noite. Geralmente tu vai de noite pra dormir, né? Uma Sim. viagem dessa. Ali a gente foi pra não dormir. Porque a cada, sabe, 20 minutos de a gente começar a dar um cochilo assim, eu ia Parado. acordar por parada da polícia. E aí eles fazem, tipo, abre o porta-malas, tira a sua mala, abre a sua mala, queremos Nossa. revistar a sua mala. E, tipo, o cara, tu vê que ele tá ali, ele tava ali Uhum. pra ferrar contigo, sabe? Ele tava ali pra. Complicar a tua vida. E assim, cara, muita coisa absurda dessa viagem, velho. Teve um cara, um desses guardinhas aí, que ele abriu a mala, ele começou a fuçar, né? Começou a investigar. Aí ele pegou o meu fio dental. Aí ele olhou, ficou investigando, abriu a caixinha de fio dental pra ver se era só fio dental, se não Uhum. tinha droga. Aí pegou a pasta de dente, abriu a pasta de dente, olhou, cheirou, assim, gastando teu tempo, né? Sim, ah, Cheirou a mas pasta é. de dente mesmo. Eu tinha um potezinho assim de vidro de óleo de coco, Uhum. lacrado, lacrado. Tinha um plástico ainda do lado, você podia ver, óleo de coco. Ele foi lá, tirou o Tirou o plástico, lacre. abriu, foi dar uma olhada, cheirou, deixou derramar em cima das minhas roupas, desgraçado. Fechou e tal. Aí terminou. Tá, ok. A mala tá ok. Vai com o nosso colega ali pra inspeção corporal. Cara, Mais aí. uma. Não, mas aí a Uhum. inspeção. Não pense numa inspeção de aeroporto. Pense assim: abre sua carteira. Tira tudo que você tem na sua carteira, mostra aqui na mesa. Porque eles querem ver se você tá com dinheiro também, o que que você tem ali. É. Então, mostra aí o que que você tem. Tá. Tira o sapato. Ok. Tira a sua meia. Ok, se eu tô Já com dinheiro na começou assim. meia, alguma Uhum. coisa assim. Tá, ok. Levanta o braço, tal, inspeciona. Cara, sabe que geralmente, assim, o cara, quando vai te fazer uma inspeção de segurança, ele faz aquele. Sabe, dá uma olhadinha. Procedimento padrão. Cara, ele chegou com a mão assim, tipo, Uhum. tocando, tipo, apalpando, velho. Revistando mesmo. Revistando total. E depois ele tem a pachorra de falar ainda assim: o pessoal tem te tratado legal, os funcionários têm te tratado bem. Eu não posso reclamar, né, Ah, cara? literalmente não posso reclamar. Não posso reclamar. E seguir, mas, cara, eles inventavam muita coisa. Uhum. Muita coisa, assim. Tu vê ali o socialismo na prática, sabe? Tipo, o Uhum. cara que ele tá ganhando nada e a única maneira dele conseguir botar alguma coisa no prato é forçando o suborno. Sim.
Espero que tenha melhorado essa situação. Ah, enfim, fim da história, né? Esqueci até de contar. Chegamos lá, então, viagem de 12 horas levou 20 horas. A gente chega no Airbnb lá em Caracas, a gente conversa com o cara, nossa, puta perrengue, não, ficamos, não conseguimos dormir, enfim. E aí eles falam, por que vocês não vieram de avião, velho? Não, tá $1.000 a passagem dele. Não, cara, tem passagem $100 que você podia pegar. Como assim? Nossa, tem que olhar na Avior, na Laser, na Conviasa. Eu, que? Que isso? Basicamente, são as linhas aéreas venezuelanas que não saem no Google Flights nem no Skyscanner. Porque o país Por tá isso que o país sancionado. está sancionado. Mas tinha, Aham, pô, aham. tinha voo. E aí, nossa, desde então, nunca Não, mais. ele passou, um Terra nunca perrengue mais. aprendeu na pele, né? Infelizmente. Exato. E Francisco, agora, a par dos perrengues também, a gente precisa saber a parte boa, né? Quais foram os países, assim, que teve as melhores experiências, as curiosidades também, né? Dessas vivências aí, já partiu para mais de 50 países. Então também Hum, fale um pouco aí, compartilhe com a nossa audiência um pouco desses países que surpreenderam positivamente, né? sim. Cara, começando assim pela nossa região, eu acho que o brasileiro tinha que valorizar mais a América Latina. Uhum, Porque, velho, tem uns lugares tão, tão incríveis na Colômbia, na Venezuela, no Chile. O Chile o brasileiro já vai um pouco mais. uhum, Mas assim que o pessoal não tem ideia, cara. Não tem ideia. O brasileiro, se pá, ele vai pra Buenos Aires, Bariloche, sabe? uhum. Buenos Aires, Montevidéu, faz a dobradinha ali. Mas, cara, tem muita coisa legal aqui nos países da nossa região. Assim, Colômbia, nos últimos 3 anos eu passei basicamente metade do ano lá, né? É um país do tamanho, sei lá, do Mato Grosso, do Pará, Minas Gerais, mais ou menos um desses três aí. Que você tem deserto, dunas caindo no mar, você tem Amazônia, você tem Pacífico, você tem Caribe, você tem vulcões, você tem montanhas com neve, você tem vale eixo cafeteiro lá, que é, né, serras e coisas assim. Você tem cidade grande, estilo São Paulo. Você tem vilazinhas históricas coloniais. Cara, você tem de tudo. Você consegue fazer uma viagem ali com quatro, cinco Hum. tipos de viagem diferentes dentro da mesma viagem, por um custo que seria ínfimo comparado a uma viagem nos Estados Unidos ou uma viagem, né, mesmo, sei lá, ao Panamá, alguma coisa assim. Então, acho que a América Latina tem muita coisa boa. Na Europa, também vale muito mencionar o leste europeu, tá? Claro, Espanha é sensacional, França é sensacional, Alemanha é sensacional, são países sensacionais. Mas por exemplo, Hungria, eu acho muito subestimada, Uhum. muito pouco valorizada. Budapeste, pra mim, é uma das top 3 cidades de toda a Europa, sabe? Aquela arquitetura foda, uma vida noturna incrível. Você tem também ótima vida ali mesmo, se você vai passar Uhum. mais tempo, sabe? Você tem uma. Passa o Danúbio ali, você tem uma ilha no meio do Danúbio que é cheia de parques, cheio de coisas de lazer, assim. Melhor cultura de sauna, de banhos turcos, assim, na Europa inteira, que eles têm uns palácios gigantes, cara, para você fazer sauna. Os Balcãs também, assim, o brasileiro às vezes tem medo, né? Acha que, por exemplo, Romênia é Uhum. inseguro, Albânia é inseguro. E, de fato, comparado a nível sabe, comparado a uma Alemanha, comparado a Sim. Portugal, o nível de violência lá é mais alto. Mas ainda é menor do que qualquer estado do Brasil. Então, assim, não sei, tecnicamente tá indo para um lugar mais seguro ainda do que você tá. É, Montenegro, Sérvia, Croácia, cara, são países extremamente bonitos, assim, são países que você vai de montanhas a mar Mediterrâneo em 1, 2 horas. Sabe, você tem uma estação de esqui em mar Mediterrâneo com água, sabe, aquele azul turquesa em 2 horas de carro. Incrível. Então, recomendo muito considerar essas partes do mundo. Do mundo, na parte que eu fui de África, África e Arábia, assim, Dubai vale muito a pena conhecer também, né? Tem muita coisa. Agora tá complicado, agora tá Sim. difícil. Mas Marrocos eu diria também que é um país que eu jamais moraria lá, mas que para conhecer, acho que toda pessoa deveria ir para lá pelo menos uma vez na vida, porque você tem muitas experiências assim completamente únicas. Tipo, você passar uns dias num oásis no meio do Saara. E aí você, sabe, andar de camelo e comer pratos de camelo, que eles comem lá também. Você, né, sair por aí. Eu e tu, a gente andando lá com a roupa típica marroquina, o pessoal não importou. Isso é um ponto legal também. Se você que está escutando isso aqui é muito branquinho louro,
ou muito negro, você vai chamar a atenção no Marrocos. Mas se você é aí canela, Uhum. um pouco árabe, coisa assim, cara, o pessoal não fica enchendo o saco, sabe? É muito menos gente tentando te pedir dinheiro na rua ou querendo te vender coisa, porque, especialmente se você se veste menos turista, tu passa lá mais Já vou colocar na desapercebido, sabe? lista aqui, Marrocos. É, Rabat é uma cidade, a Uhum. capital lá, meu, super limpa, super bonita, muita coisa histórica top lá. Tem um metrô, assim, muito bom. É, Tangier, enfim, uma parte histórica espanhola também, aquela Plaza de Touros. Meu, vale muito a pena conhecer Marrocos, cara. Maravilha! E você que está nos escutando, com certeza já pegou todas as dicas aqui do Francisco, não só de viagens, mas principalmente de como internacionalizar e principalmente aplicar a teoria das bandeiras. Chegando ao final aqui da nossa conversa, Francisco, já agradecer, foi uma honra entrevistá-lo. E agora suas considerações finais aí para a nossa audiência. Considerações finais minhas aqui. Primeiramente, teoria das bandeiras. Toda pessoa pode implementar alguma coisa, tá? Talvez você, né, tá numa situação de vida ou orçamentária que você não poderia implementar tudo que você gostaria de implementar, né? Ah, eu não posso sair do Brasil por conta do emprego que eu estou estudando, coisa assim, não importa. Tem alguma coisa que você pode fazer para se proteger e não depender só de uma jurisdição. E o outro lema é não deixe para depois, tá? Porque o que a gente vê muito é todo programa que existe tende a ficar mais difícil. Então, assim, um programa de cidadania por descendência, um programa de residência por investimento, visto nômade digital, enfim, tudo a tendência é ou fechar, ou diminuir as rotas, né, diminuir a elegibilidade, ou aumentar o requisito financeiro. Essa é a tendência. Claro, também, conforme isso vai acontecendo, novos países criam novos programas. Então, por exemplo, visto de nômade digital. Não existia uma década atrás. Uhum. Agora tem 40 países que têm visto de nômade digital. Então, tem novas coisas que surgem, mas talvez aquela rota que você queria, que você pensava, já não vai estar mais lá. Então, se você pensa em implementar algo depois, não se preocupe que algo vai haver, tá? Não é que você vai ficar sem opção. Mas se você tem uma opção disponível já, usa ela, porque senão você pode perder. Muita gente que deixou para depois da cidadania italiana, que sabia que tinha direito, mas uma hora eu faço, eu sei que já tem direito e tal, meus primos fizeram, mas não quis gastar na hora, agora perdeu por vida. Aí é difícil. Essa sensação é a sensação de você ter visto o Bitcoin em 2011 e não ter comprado, sabe? Quase. Tava ali, cara, tava na minha frente e eu não percebi. Então, isso eu recomendo muito também. E, cara, é, viagem também. Acho que assim, conhecer o mundo como uma pessoa no mundo é muito valioso comparado a só ver coisa na internet. Tá? Assim, o que você teria de noção das coisas, você. No fim das contas, até o que eu dou de recomendação migratória, assim, para as pessoas, se você tem a possibilidade por economias ou por trabalho remoto, cara, vai conhecer um país primeiro, por exemplo, antes de se mudar para lá. Muitas vezes a pessoa talvez só ouviu coisas na internet Uhum. e aí quando chega lá vê que não encaixa com ela. Que o país pode ser bom para várias coisas, mas não encaixar da personalidade, do estilo de vida que a pessoa quer ter, né? Então, eu acho que essa parte de viajar, ela não só é boa para conhecer, né, ter a parte de lazer, a parte cultural, a parte histórica, mas mesmo a parte de você entender o que você gosta, o que que você quer para você, né? O mesmo a gente vê muito com o pessoal que vai para Europa pela primeira vez e fica deslumbrado de caraca, assim que é um transporte público num país que faz isso direito, né? Assim que é você ter uma cidade que é caminhável, que eu não dependo de estar pegando Uber para tudo quanto é lado, que eu consigo fazer as coisas a pé. Caraca, não, eu quero isso aqui para minha vida, né? Então você acaba expandindo os horizontes da sua mente e com isso você consegue calibrar o que você quer de fato. Às vezes você não sabe o que você quer. É. Eu já tive gente, por exemplo, chegando para mim falando que gosta de frio, quer um país frio. E você pergunta, o que você teve de frio? E tipo, né, 10 graus aqui em São Paulo. Tu já pegou, tipo, um -10 alguma vez Menos na sua 10. vida? Tipo, um país que tem inverno por 4 Uhum. meses? Não, cara, vamos, vamos, Então, vamos testar isso primeiro, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que chega, porque acontece muito também, né? Tipo, o brasileiro sim. que vai mudar pra Suécia e tudo mais e fica deprimido por falta de sol, por frio, não sair de casa, enfim, né? Então, quando você expande o seu horizonte de experiências vividas, você consegue também entender o que vai funcionar melhor para você. É isso. Excelente, excelente, Francisco. Muito obrigado. E
Dois recados importantes aqui que o Francisco falou. Primeiro, sempre tem algo para você fazer e você já deu o primeiro passo, assistiu aqui a nossa entrevista sobre internacionalização, sobre sobre teoria das bandeiras e também o outro recado que é muito importante, não deixe para depois. Então, se você ainda não é membro da Brasil Paralelo, torne-se membro da BP agora mesmo. Nós temos planos a partir de R$10,90, que é o nosso plano mais básico, e para liberar acesso à certificação Bitcoin, você pode assinar o nosso plano Premium, liberar acesso a toda a nossa plataforma e também as nossas certificações. E, obviamente, agradecer a sua audiência, agradecer que você ficou aqui conosco até o final dessa entrevista e até a próxima.